E começou o Brasileirão 2022, o maior campeonato de futebol nacional. A primeira rodada do campeonato terminou com São Paulo em primeiro lugar, seguido do Coritiba e do Corinthians. Quem fecha o G4 é o atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, que venceu o Internacional por 2-0 no Mineirão. Os 2 gols que garantiram a vitória do Galo foram marcados pela estrela do time e artilheiro do Brasileirão 2021, Hulk. O primeiro dele foi logo aos 9 minutos do primeiro tempo. O atacante limpou o goleiro Daniel e balançou a rede do adversário. O segundo saiu nos minutos finais do jogo, depois de uma tentativa de ataque do Inter, que foi para cima em busca do empate. Mas o contra-ataque de Hulk foi certeiro, com um toque por cima do goleiro para fechar a conta em 2-0 e somar os 3 primeiros pontos da competição. No Rio de Janeiro, o Botafogo levou um sacode do Corinthians em pleno estádio Newton Santos, o Engenhão lotado. 3-1 para a decepção dos torcedores botafoguenses. Paulinho abriu o placar logo no primeiro tempo, depois de um bonito passe de William, considerado aí o destaque do timão. Logo depois, Mantuan ampliou. Em seguida, mais uma jogada de William pela esquerda para gol de Lucas Piton. O Botafogo reagiu só no segundo tempo, principalmente com a entrada do jovem Matheus Nascimento, destaque pelo lado do Glorioso. O time mostrou mais volume de jogo. O único gol dos cariocas foi de pênalti, cobrado por Diego. Com a derrota, o Botafogo, que não pontuou, termina a primeira rodada do Brasileiro na zona de rebaixamento em 17º lugar. Outra equipe que não foi nada bem nessa primeira rodada foi o América Mineiro. O Coelho perdeu para o Avaí por 1-0 fora de casa, em jogo marcado por 2 expulsões pelo lado da equipe mineira e pela demissão do técnico Marquinhos Santos, que deixou o América após a derrota. Já em Goiânia, o duelo rubro-negro entre Flamengo e Atlético Goianiense terminou empatado em 1-1. O jogo foi muito disputado, mas quem abriu o placar foi o Wellington Prato para o time de Goiás. Os cariocas igualaram um pouco depois com Bruno Henrique de cabeça no ângulo. Um gol bonito após escanteio cobrado por Arrascaeta. Com o empate, o Flamengo fica em 8º lugar e, em seguida, o Dragão, em 9º na tabela. Outro jogo que terminou empatado, mas sem gols, foi entre Fluminense e Santos, no Maracanã. O tricolor criou mais chances. Foram 23 finalizações contra 3 do Peixe. Uma delas foi com Fred. O Santos termina a rodada em 10º e o Fluminense em 11º lugar. E a gente segue falando sobre esporte, mas com a companhia do nosso produtor Vinícius Serra. Vinícius, uma boa noite para você. Olha, o campeonato desse ano promete, hein? Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Diverso em Rede. Pois é, né, Elias? O Campeonato Brasileiro, o pessoal que gosta de futebol nacional está sempre acompanhando, independente do time, gosta de assistir um bom jogo de futebol e começou bem, né? Começou com jogos interessantes, alguns resultados talvez não tão esperados, né? Como a gente viu no VT, por exemplo. O Atlético Mineiro segue vencendo, né? Desde o ano passado é essa história, o Atlético ganhou mais uma vez e segue fazendo gols também com o Hulk, né? Fez 2 gols na vitória do Atlético Mineiro. Muita gente cogitando se o Tite, o técnico da seleção brasileira, não deve dar uma oportunidade para ele nesse novo comando ali de ataque da seleção brasileira. Fica aí essa questão. Das 2 outras equipes que são candidatas, né, que a gente coloca como postulantes aí a ganhar o título do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Flamengo, né, que está ainda num trabalho recente, né, um trabalho novo do Paulo Souza, acabou empatando contra o Atlético Goianiense, né, então teve um primeiro tropeço, apesar do jogo ter sido fora de casa. E o Palmeiras, né, o Palmeiras, que também é um dos ricos aí do futebol nacional, perdeu em casa, né, para a equipe do Ceará por 3-2. O Ceará conseguiu abrir 3-1 de vantagem ainda, o Palmeiras diminuiu a vantagem na parte final do jogo. Então, desses 3 aí que são candidatos, né, ao título que a gente coloca, pelo menos nesse início, nessa previsão inicial, que é muito difícil de fazer, está só começando o campeonato,
mas pela avaliação dos elencos, pelo que podem entregar em campo, só o Atlético Mineiro que acabou vencendo, né? Destaque também para o São Paulo, né, que venceu por 4-0 a equipe do Atlético Paranaense, com 3 gols do Jonathan Calleri. A gente falou dele na semana passada, né? Falamos dele fora de campo, né? Aquele jogador que acabou dando tapa no celular do torcedor do Palmeiras. Mas agora em campo, que é o que ele é contratado para fazer, ele acabou entregando, fazendo 3 gols. O São Paulo lidera o campeonato justamente por conta dessa vitória por 4 gols de diferença. A gente viu na reportagem anterior, né, falando do Marquinhos Santos, o técnico do América Mineiro, que acabou sendo em comum acordo ali com a equipe despejado, né, não vai ser mais o treinador da equipe no restante do campeonato. E é a primeira vez, Elias, desde 2003 que o campeonato se tornou esse modelo por pontos corridos, que a gente teve 2 treinadores deixando o comando de suas equipes na primeira rodada. Além do Marquinhos Santos, o Alberto Valentim, que também é treinador do Atlético Paranaense, que justamente eu comentei que perdeu para o São Paulo por 4-0, também com um comum acordo, ele decidiu junto com a diretoria, por deixar o comando da equipe. Então, desde 2013, a primeira vez que isso acontece. E curiosamente, no ano passado, também na primeira rodada, o Alberto Valentim, que era técnico do Cuiabá na época, também deixou a equipe na primeira rodada. Então, a primeira rodada ainda do Campeonato Brasileiro, Elisa, muitas coisas ainda para serem vistas ainda, né? O Corinthians venceu a equipe do Botafogo, um Corinthians que muito se espera, um time que tem muitos jogadores que chegaram agora para compor esse elenco, mas ainda não estava funcionando direito, mas com essa vitória dá uma outra perspectiva para a equipe. Destaque também para o Coritiba, que venceu a equipe do Goiás por 3-0, 2 equipes que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro. E a rodada se encerra hoje, viu, Elisa? Vou dar até uma atualizada aqui para saber quanto que está o jogo. Nesse momento está acontecendo o jogo entre Juventude e Bragantino. O Juventude está vencendo o Bragantino em casa por 2-1 lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Então, esse é o último jogo desta primeira rodada que volta a ser disputada só no final de semana. Algumas equipes ainda jogam pelo meio de semana, tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana. Elias.